Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula/live do Clube da Fala aqui no YouTube, no nosso YouTube, no canal do Clube da Fala, que inclusive se você não é inscrito já está errado. Já está errado, já toma essa de cara. Não é inscrito, se inscreve. Nery, por que eu devo me inscrever? Para receber como prioridade, quando você entrar no YouTube, abrir o aplicativo do YouTube, aparecer lá na sua home o Clube da Fala. Que é educação, além de entretenimento, educação, é informação, é conteúdo de comunicação para você. Então se inscreve. Se já quiser deixar o like, deixa o like, mas é importante você gostar do conteúdo para deixar o like. Então, durante a live, eu vou fazer mais um chamado para o like. E quem sou eu? Não me apresentei. Nélio Xavier, eu sou professor de oratória aqui do Clube da Fala, sou podcaster, sou palestrante, sou mestre de cerimônias, especialista em comunicação estratégica e estou aqui hoje nessa aula de número 27 para falar com você sobre como falar e ser ouvido. Trabalharemos hoje a escuta ativa. Me responde a seguinte pergunta: já passou pela situação de, falando numa conversa com os amigos, você perceber que as pessoas estão desatentas enquanto você fala? Ou pior, numa situação que não seja tão pessoal, tão informal, no trabalho, numa reunião, ou fazendo um comentário sobre algum tema de algum projeto, enquanto você fala, percebe as pessoas no telefone, desatentas, não ouvindo você? Se você já passou por isso, primeiro, digita um sim aqui no chat. Nélio, sim. Já percebi que pessoas completamente fogem da atenção enquanto eu falo. Ou não me dão atenção, ou pegam o celular. Já percebi sinais de desatenção. Se isso já aconteceu contigo, comenta aqui embaixo. Eu tenho certeza que você comentando, você vai ver que não é só você que passa por essa situação. Então, a missão da aula de hoje é fazer com que você saiba quais são as bases para que as pessoas te deem atenção enquanto você fala. Não adianta nada você ter um baita de um conteúdo, você saber tudo do que você vai falar, mas se as pessoas não te dão atenção, se elas não ouvem, se elas não escutam ativamente a tua fala, de que adiantou todo o preparo para a fala? Então vamos ao primeiro ponto dessa aula de hoje, já sem mais delongas. Primeiro ponto, como eu falei, ouça. Nélio, como assim ouça? Eu quero que as pessoas me ouçam. Eu tenho que ouvir primeiro? Exato. A premissa da atenção é ouvir antes. Não adianta você entrar em uma ideia de que basta falar, falar bem, entonar, todo mundo vai me ouvir. Não. Se você não der atenção primeiro, não demonstrar interesse primeiro, as pessoas não vão ter motivo para te ouvir. Entenda o seguinte: para que as pessoas te deem atenção, uma primeira base importante é você saber que as pessoas elas se comunicam de forma diferente. As pessoas elas têm motivos para ouvir que são diferentes. Agora, eu não sei exatamente quantas pessoas, podem ter 1000 pessoas vendo essa aula. Cada uma tem o seu motivo para estar aqui ouvindo, dando atenção para mim nesse momento. Trazendo para um contexto que não seja de vídeo, que seja para um contexto, como está aqui no vídeo agora desse slide, de uma conversa, de uma reunião. Quanto mais você entende do outro, maior a chance do outro te dar atenção. Por exemplo, aqui a gente conhece o nosso time de marketing, que está aqui atrás, representado pela Bruna. Eles fazem um esforço, eles têm trabalhos para conhecer a nossa demanda. Conhecer você que está aqui atrás da câmera. Quem é a pessoa que consome nossos vídeos? Quem é a pessoa que tem interesse em virar nosso aluno? Então, quanto a gente mais conhece você, maior a chance da gente trazer um conteúdo que você quer ouvir. Então, lembra desse passo número 1 aqui do ouça. Quanto mais eu conheço o outro, quanto mais eu entendo como ele se comporta, o que ele gosta de falar, maior a chance dele me ouvir. Agora, um segundo ponto importante. Nélio, beleza, já conheço o meu público. Eu já entendo para quem eu vou falar. Agora, como que eu mostro para esse público que eu estou ouvindo ele? Lembra, antes de você ser ouvido, primeiro você precisa ouvir. E como é que você mostra que você está ouvindo? Dando prova de escuta. Prove a sua escuta. É o segundo pilar
crucial para uma escuta ativa. Provar que está ouvindo. Como é que você prova que está ouvindo? Quando você parafraseia alguém. Quando você repete uma afirmação da pessoa. Repete com as suas palavras o que ela falou. Quando você faz uma pergunta para validar a compreensão. Quando você espelha verbal e não verbalmente a outra pessoa. Aqui, agora, eu não estou conversando com você. Eu estou entregando uma mensagem para ti, mas eu não consigo te ouvir de imediato. Se a gente estivesse conversando e você dissesse para mim que é importante, numa reunião presencial, você aplicar essas técnicas, te ouvindo, eu poderia repetir. Olha, fulano, sabendo que para você é muito importante aplicar essas técnicas no momento mais presencial do que remoto, ponto. Só de ter falado isso, eu estou provando para você que, eu estou te dando atenção, viu? Porque eu repeti parte da sua fala com as minhas palavras. Isso é uma prova de escuta. Então, em conversas, em reuniões, em apresentações, prova para sua plateia que você está ouvindo ela. De novo, quando você prova a sua atenção, quando você prova a sua escuta, você muito provavelmente terá a atenção da outra pessoa. Ela vai te ouvir. Mas primeiro você precisa ouvir. Dando uma prova de escuta, entendendo quem é o outro, você praticamente fecha esse primeiro pilar do ouça, que é composto pela conexão. Você precisa criar uma conexão para que a pessoa te dê atenção. Imagina a situação de você num evento, agora está tendo muito evento presencial, de várias áreas. Você foi para um evento, e lá no evento você é abordado por alguém. Alguém chega perto de você e já começa a se apresentar. Eu sou fulano da empresa tal, e eu vendo isso, e eu faço aquilo outro. Começa a falar dela, e fala da empresa dela, e fala dos atributos de autoridade dela, e fala do produto, do serviço dela, e pede para você fazer um contato com ela. Concorda comigo? Não sei você, mas acredito que a maioria das pessoas aqui achariam isso um pouco invasivo. Uma pessoa que do nada te abordou e começou a falar sem parar. A conexão é criada ao ponto que você ganha confiança naquela pessoa. Como é que você ganha confiança naquela pessoa? Primeiro, quando você se vê um pouco nela. E para você se ver nela, ela tem que ter trazido características suas para a fala dela. Quando ela te ouve primeiro. Ou seja, faça perguntas. Ao invés de já chegar falando, chega fazendo pergunta. Perguntas abertas, perguntas fechadas. Quando você faz uma pergunta, a pessoa ela vai te responder e você está ouvindo a resposta dela. Não adianta pensar nas melhores perguntas e fazer ouvido de mercador, como minha mãe diz. Entrar por um lado e sair pelo outro. Não, fez uma pergunta para abrir a conversa, ouve. Assim você vai fortalecendo a conexão. E eu quero fazer agora uma pergunta para você. Já que eu falei de perguntas, é o momento de eu fazer uma pergunta para você e você me responder aqui nos comentários. Responde aqui no chat. De 0 a 10, qual a nota que você dá para a sua capacidade de ouvir hoje? Coloca aqui nos comentários. 0 a 10. Ih, Nélio, nota 0. Não ouço nada, interrompo todo mundo, só quero falar, não tenho paciência. Então coloca nota 0 aí. Essa aula é para você. Não, Nélio, nota 10. Se você colocar nota 10, a tua escuta ela tem que ser ativa num nível máximo. Você tem que conseguir ficar ali atento, dando prova de escuta, se aprofundando nessa escuta. Qual a nota que você dá para a sua escuta hoje? Coloca aqui nos comentários. É interessante que, fazendo uma categoria, se você colocou uma nota de 0 a 6, significa que você tem que trabalhar muito a sua escuta ativa e que você pouco ouve, você interrompe mais, você quer sobrepor a sua fala. Se sua nota ficou entre 7 e 8, você já conseguiu perceber, conseguiu lembrar de alguma situação em que você conseguiu ouvir atentamente, em que você provou a sua escuta. Agora, se você colocou 9 e 10, significa que você tem uma profundidade de escuta muito alta. Parabéns para você. E por falar em profundidade de escuta, esse é o segundo pilar dessa aula número 27. A gente já falou da importância de saber ouvir, para que você seja ouvido quando você for falar.
E agora está na hora de dissecar um pouco mais os níveis de escuta. Não só para você enquanto ouvinte. Ah, Nélia, eu vou me perceber nesses níveis de 1 a 4 enquanto ouvinte? Sim, mas para você perceber o outro. Quando a outra pessoa já parou de te ouvir. E quando ela ainda está atenta ali a você. É hora agora de anotar. E se você gosta de anotar, pega um papel e uma caneta, anota, porque eu vou falar dos 4 níveis de escuta, que é uma teoria do Otto Scharmer, O-T-T-O-S-C-H-A-R-M-E-R, Otto Scharmer. Meu Deus, como é difícil soletrar. Imagina aquelas crianças lá do Hulk, que só letram de trás para frente. O quão difícil é fazer isso. Enfim, essa teoria se chama teoria U. É a teoria dos 4 níveis. Pegou caneta e papel? Pega lá. Enquanto eu bebo aqui meu limonade. E olha, enquanto você está pegando papel e caneta, lembra daquele like que eu falei lá atrás? Clica nele aí. É importante demais você deixar seu like, porque não adianta você gostar do vídeo, tá gostando do conteúdo, tá aqui comigo. Eu sei que você está gostando e o YouTube não sabe. O YouTube precisa saber que você está gostando. E é um sinal, ajuda a gente. Ajuda com que esse conteúdo ele seja mais entregue, mais pulverizado para as outras pessoas aqui do YouTube. Então, deixa seu like aí, clica no like. Boa? Se você clicou no like, significa que você é um bom ouvinte. Você está me ouvindo. Se você não clicou, você já me ignorou aqui nesse vídeo. Vamos lá. Nível 1 de escuta. É o nível downloading. É uma escuta de nível download. O que é um download, né? É uma escuta mais automática. É aquele nível de escuta em que você não pensa para responder. Exemplo. Tudo bem, tudo bem. Bom dia, bom dia. Você não pensa para dar esse tipo de resposta. Ou então, quando você está numa situação que a sua cabeça já está em Marte, por exemplo, aquela reunião, está ali só, aham. A pessoa te pergunta, e aí, Nélia, você prefere quinta ou sexta? Sim. Você responde algo que não tem nada a ver com o que te foi perguntado. Esse é o nível 1 de escuta. Já se percebeu nesse nível? Nível 2 de escuta é o nível open mind, mente aberta, é uma escuta da curiosidade. Nesse nível de escuta, o Otto ele diz que a gente precisa dar atenção ao conteúdo e a gente começa a se questionar de onde aquele conteúdo está vindo, como aquele conteúdo vai ser útil para mim. Então você foca no conteúdo que a pessoa está te dizendo. Por exemplo, agora, nesse vídeo, eu acredito e eu espero que você que está me vendo agora esteja pelo menos nesse nível. Porque se você está no nível 1, você já não está mais aqui. Você já vai mudar de vídeo, vai para uma outra aba, vai para outro aplicativo. Se você está no nível 2, legal, você está comigo. Está focado no que eu estou te dizendo. É o nível que estimula a pergunta. Então, reuniões, aulas, treinamentos, é importante estar nesse nível. Nível 3 de escuta. Nível open heart. A tradução é coração aberto. Esse nível de escuta, como o próprio nome já diz, é uma escuta mais empática. Então, além de você focar no conteúdo, você está prestando atenção no conteúdo que a pessoa está te dizendo, o Otto ele pede que você dê uma profundidade, entender o sentimento. O que o outro está sentindo enquanto ele está falando aquilo que ele está falando. Para você agora que está nesse vídeo, entrar nesse nível de escuta, o open heart, você precisa começar a se questionar o que eu estou sentindo. Como é que o Nélio está se sentindo agora, nesse estúdio? Ele está feliz? Ele está animado? Ele está preocupado? Ele está ansioso? Ele está surpreso? Ele está com raiva? Ele está calmo? Qual o sentimento por trás daquela fala? Ah, Nélio, como é que eu entendo o sentimento do outro? Existe um radar? Ah, ele fez isso ou ele está sentindo assim? Não, não existe um radar. A gente compreende melhor a emoção, a sensação do outro através do não verbal, do corpo e da voz, da minha entonação, do meu sorriso, da minha expressão facial, da minha postura. Se, por exemplo, agora, nesse momento, eu tivesse encostadão aqui na cadeira, essa cadeira é confortável, inclusive, hein? Ela vai para trás de um jeito perigoso, que eu posso virar a qualquer momento. Se eu tivesse aqui encostadão na cadeira, cotovelo apoiado, queixo apoiado nos meus braços, até o pescoço um pouco para o lado aqui. Provavelmente você acreditaria
que eu não estou tão interessado, que eu estou um pouco cansado, que eu estou fadigado. O fato de eu estar desencostado da cadeira, com uma postura mais ativa, um gestual presente, olhando para a câmera, entonando, te faz entender que eu estou mais empolgado, que eu estou interessado de estar aqui. Então a gente percebe melhor esse nível através da leitura do não verbal, do corpo e da voz. Lélia, em que momento a gente usa esse nível? Em conversas mais delicadas, feedbacks, negociações. Isso é importante. Você tem um nível de escuta que supera o conteúdo, que vai para uma esfera mais emocional. E, por fim, o nível 4 de escuta é o Open Will. W-I-L-L. Open Will, a tradução literal é vontade aberta. Esse nível de escuta é difícil. Esse é complexo. Por que ele é difícil? É o maior nível de escuta. Além de você estar focando no conteúdo, lá, nível 2, além de você ter entendido o sentimento, estar compreendendo a emoção do outro, nível 3, você precisa, além disso tudo, abrir mão da vontade de falar. Porque até o anterior, até o 3, você pode ter dado a profundidade emocional, mas ainda vem aquela vontade de dar um conselho, de falar, de posicionar seu argumento, sua opinião. Aqui no 4 não pode ter isso. Aqui no nível 4, o Otto Scharmer, o criador dessa teoria, ele diz que é importante que a gente abra mão dessa vontade de falar. Você não pode interromper. Você tem que permanecer ali, ouvindo, ativamente, compreendendo a emoção, o conteúdo e só ouvindo. Você só fala se for demandado a falar. Quantas vezes você já se percebeu nesse nível de escuta? Deixa aqui nos comentários a situação que você percebeu. Exemplo. Terapeutas, analistas, psicólogos, muitas das vezes eles precisam estar nesse nível. Ele não pode querer ficar te interrompendo, além de te ouvir. Ele tem que só ouvir. Tem momentos que as pessoas vêm falar com a gente que elas não querem que a gente fale. Elas só querem um ouvido. Quanto mais você compreende isso, maior a chance de você também ser ouvido. De você também conseguir conduzir as pessoas que estão ali na sua plateia nesses níveis de escuta. Um exemplo importante, até para a gente entrar aqui no último pilar dessa aula de hoje, lembra que eu falei das perguntas? Você consegue conduzir a plateia por esses níveis de escuta fazendo perguntas mais estratégicas. Por exemplo, se as pessoas estão no nível 1 de escuta, numa reunião, imagina você tocando uma reunião, uma apresentação, você percebe as pessoas no nível 1, completamente voadas, olhando para o lado, aquele olhar perdido, né? Imagina aquela trilha. Podia ter o Jonathan colocando esse som aqui no fundo. Quando você faz perguntas fechadas, você resgata essas pessoas. É que é uma pergunta fechada, uma pergunta de resposta curta. Sim ou não, A ou B. Igual eu fiz agora. Uma nota de 0 a 10 para a sua capacidade de ouvir. Sendo 0 muito ruim e 10 muito bom. Coloca aqui, isso é uma pergunta fechada. Então, provavelmente as pessoas desatentas, opa, ele fez uma pergunta, ele jogou para mim. A ação está com o outro, você deu a palavra para o outro. Legal, as pessoas foram para o 2, estão ali contigo, estão atentas ao conteúdo. Quando você faz uma pergunta mais aberta, você tende a levar as pessoas para o nível 3. Lélia, por quê? Porque pergunta aberta pede uma resposta longa, faz a pessoa pensar, faz ela se envolver naquele conteúdo. E quando ela se envolve, naturalmente ela traz mais a emoção e essa percepção emocional daquela troca. Bruna, como você acredita que os níveis de escuta podem te ajudar no dia a dia? A Bruna vai pensar nas situações dela, provavelmente vai compartilhar uma história dela, vai trazer pontos do dia a dia. Então, fazendo isso, ela liga uma chavinha de escuta mais ativa para essa troca, para essa comunicação. Ali do 3 para o 4, que é mais complexo, porque o 4, lembra, ele é complexo. Perguntas retóricas. O que são perguntas retóricas? São perguntas que não exigem uma resposta, que só fazem a pessoa pensar. Lembra que o nível 4 dispensa a necessidade da fala.
Então, quando você faz uma pergunta que não exige uma resposta, você está levando a sua plateia para esse nível. Exemplo, pensa comigo, não precisa responder. Qual a importância hoje de você conseguir passar por esses níveis de escuta no seu dia a dia? Só pensa. Anotado? Não anotou? Então volta o vídeo. Volta o vídeo, que eu não vou repetir tudo isso não. Você está no YouTube, você pode voltar, mas se você anotou, vamos para o nosso terceiro e último pilar. A gente já trabalhou a importância do ouvir, a conexão, a gente dissecou os níveis de escuta do Otto Scharmer, para você entender melhor sua posição de ouvinte e como conduzir as pessoas por esses níveis de escuta. E, por fim, vale destacar e compreender que a atenção do outro vem muito mais pelo não verbal do que pelo verbal. Você vê as pessoas fazendo as caretinhas na tela aqui, vou passar de novo. Olhem, a mulher fazendo não, rapaz surpreendendo, o outro sorrindo. Eu falei um pouco mais de não verbal agora no nível 3. E esse último ponto, eu quero destacar o seguinte. Se você se encontrou enquanto ouvinte, você entendeu que é preciso primeiro ouvir e depois falar para ser ouvido, lembra que essa fala que vem depois tem que ter um não verbal muito preciso. Nélio, o que é não verbal? Analisando até literalmente. É tudo aquilo que não tem a ver com o verbo, com o conteúdo, com a palavra. Em se tratando de comunicação, linguagem corporal e voz. O corpo e a voz é o que compõem a comunicação não verbal. Expressão facial, sorriso, gestual, olhar, postura, entonação, fala mais alto, fala mais baixo, fala mais grave, fala mais agudo, fala mais rápido, falar mais devagar. Esses elementos compõem o não verbal. As pessoas nos dão atenção ao ponto que nós conseguimos usar melhor esses atributos. Imagina, se aqui nesse momento agora da aula eu não estivesse usando praticamente nenhum desses atributos. A aula estaria acontecendo mais ou menos dessa forma aqui. A atenção vem do não verbal. Entenda que é importante que você consiga trazer uma boa comunicação não verbal. Eu vou parecer a voz do Google, sem emoção nenhuma. Até que a voz do Google hoje em dia tem alguma entonação, né? Tá bem melhor do que era antigamente. Mas eu vou parecer uma máquina. Então, poxa, ouvir, legal, né? Eu estou me entendendo melhor, eu consegui lapidar minha capacidade de ouvir, estou ouvindo, fiz boas perguntas, agora é hora de eu falar, é hora da pessoa me ouvir. Aí eu vou falar igual um robô? Igual uma máquina? Conhece alguém que fala assim? Marca essas pessoas... Não, tô brincando, não marca essa pessoa no comentário, não. Não marca, não. Essa é uma pergunta retórica. Lembra de alguém que tem uma fala que lembra de um robô? Certamente você lembra. Muitas pessoas, muitos alunos lembram de professores, inclusive. Professores da época da faculdade, de uma pós-graduação, que tem essa fala linear, monótona, que não expressam emoção pelo rosto, pelo corpo. Então lembra que a atenção vem pelo não verbal. Você precisa trazer gesto, trazer postura, trazer olhar, trazer uma entonação para que a pessoa ou as pessoas que compõem a plateia te ouçam. Ouça primeiro. Em seguida, traga intenção não verbal para ser ouvido. Anotado? Então me diz. Provando que você é um bom ouvinte. Teste final. Não dá para sair dessa aula sem você me responder isso. Comenta aqui embaixo agora. Qual técnica, qual recurso de comunicação dessa aula de hoje foi mais útil para você? É hora de você provar a sua escuta. É hora de você provar que me ouviu durante essa aula. Então comenta aqui embaixo qual técnica, qual recurso de comunicação foi mais útil para você nessa aula de hoje. A gente se vê numa próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção. Tchau, tchau.